caindo nas pedras, gritando chuá. Na alma dos rios, no verde das plantas, no frescor do ar. Lava folhas e seixos, e peixes e bichos, e filhos das telhas, levando na esteira da vida seus sais de ventos temporais. Guarapiranga. Olá, boa noite a todos e todas que já chegaram ou estão chegando aqui para prestigiar mais essa live da 15ª edição do Abraço Guarapiranga. Meu nome é Célia Demarque e eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, em nome da organização do nosso evento. Já já apresentamos os nossos convidados de hoje. Antes, eu quero lembrar que o Abraço Guarapiranga se realiza há 15 anos, desde 2006, no centenário da represa Guarapiranga. E ele é integrado, esse movimento, por mais de 60 organizações da sociedade civil. Eu também quero deixar aqui um recado do Espaço Ângela de Cara Limpa, que é um espaço da Sociedade dos Santos Mártires, lá na região do Jardim Ângela, e continua recebendo materiais recicláveis, como papéis, papelões, latinhas, vidros, óleo de cozinha. Esse espaço fica na Travessa Maestro Massaino, número 112, uma travessa ali da M. Boimirim, bem em frente ao supermercado Public. E o horário de coleta, né, para recepção desses materiais é sempre das 9 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. Eu também quero lembrar, aqui em nome da organização, que esta edição do Abraço Guarapiranga segue até sábado e pode ser acompanhada pelas páginas aqui do Facebook e do Instagram do Fórum em Defesa da Vida e por De Olho nos Mananciais. E que amanhã, na sexta-feira, dia 4, teremos a live Guarapiranga, A Gente Te Ama, com a Marúcia, do Instituto Socioambiental, e moderação do Mauro Scarpe e do Marcelo Cardoso. Quero finalmente pedir a todos e todas que nos acompanham para um minuto de silêncio em memória e homenagem às 477 mil vítimas no Brasil da Covid-19, desde março do ano passado. Ok, vamos então retomando aqui a nossa live. Obrigada a todos e todas. Apresento agora os nossos convidados para um bate-papo que infelizmente vai durar só uns 50 minutos, tá? Apresento a professora e pesquisadora da Universidade de São Caetano, Ângela Marcondes. Ela que é bióloga e coordena os projetos Expedições Mananciais, Billings e Guarapiranga e Índice de Poluentes Hídricos, além de coordenar o Laboratório de Análise Ambiental da Universidade, lá de São Caetano. Obrigada, professora, pela participação. Boa noite. Oi, boa noite, Célia, tudo bem? Muito obrigada. Bom, obrigada pela organização, né, pelo convite tão carinhoso e por a gente poder bater um papo um pouquinho sobre essa nossa represa Guarapiranga, né?
Hoje eu postei que eu falei assim, o nome é lindo, né? Abraço Guarapiranga. E eu falei assim, gente, o melhor do lugar do mundo é dentro de um abraço, né? Então vamos aqui, dentro desse abraço maravilhoso, falar um pouquinho. Eu vou trazer um pouquinho das nossas pesquisas com o Reservatório Guarapiranga, tá bom? Obrigada, viu, Célia? Obrigada, professora. Eu quero apresentar aqui também para vocês, agradeço a presença do professor Guilherme Checo. Ele é doutorando em mudança social e participação política pela USP e mestre em ciência ambiental pelo Programa Ambiental da USP Procam de pós-graduação e coordenador de pesquisas do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Boa noite, Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Célia, professora Marta, uma satisfação muito grande estar aqui nesse encontro, e assim como a professora Marta, chego também com esse espírito mesmo de acolhimento, né? Assim, o abraço é um movimento, né? Eu entendo o abraço como um movimento, inclusive um movimento de resistência, né? Assim, de olhar para os nossos mananciais e valorizar esse espaço, esse território e toda a vida que existe ali. Então, chego muito animado aqui para essa conversa e pretendo explorar aqui alguns dos pontos com os quais a gente vem trabalhando no IDS, no Instituto Democracia e Sustentabilidade, tentando colocar os nossos mananciais no centro daquilo que a gente costuma colocar como a construção de uma nova cultura de cuidado com a água, um novo olhar para a água. Então, chego muito animado aqui para essa conversa. Ah, que bom, que ótimo. Boa noite, então. O tema, gente, do nosso encontro, como vocês viram na nossa divulgação, é desafios do saneamento, né? Como está o nível de poluição da Guarapiranga? E há perspectivas de melhoria e solução para esse problemão ambiental? Antes de convidar um de vocês para falar, eu queria fazer uma pequena provocação. Em poucas palavras, tá? Aí vamos ver qual de vocês vai topar começar essa conversa. Como será o desfecho da atual crise hídrica, gente? Ou crise de abastecimento de água, né? Como alguns enfatizam. Essa crise que já ameaça também o fornecimento de energia elétrica nas regiões sul e sudeste. E aí depois podemos entrar diretamente no assunto da nossa live. Eu, por dever de ofício, eu devo escutar primeiro a professora Marta. Ai, Guilherme, que gentileza, obrigada. Bom, Célia, realmente é uma provocação bem interessante e eu não chamo isso de crise hídrica ou de crise de abastecimento, eu chamo isso de crise de gestão hídrica, né? Porque nós já tivemos uma situação como essa em 2014, 2015 e fizemos todos os alertas que eram necessários para que nós pudéssemos ter mananciais com os seus reservatórios, né, os nossos reservatórios com níveis bem importantes para manter esses 20 milhões de pessoas que nós temos aí na região metropolitana de São Paulo, estamos falando só de região metropolitana, né, e que, na realidade, o que foi o alerta, o que precisava ser feito, infelizmente não foi feito. Né? Então, em 2014, eu comecei a fazer uma série histórica do Reservatório Guarapiranga em 2015. Então, eu tenho aí praticamente 6 para 7 anos de estudo do reservatório, tanto Guarapiranga como Billings, né? Então, os alertas que a gente fazia, qual eram, gente, na época? Primeiro, cumpra-se a legislação, porque nós temos uma lei específica do Reservatório Guarapiranga, uma lei específica do Reservatório Billings, e isso não foi feito. Segunda coisa, era para ser feito a rede de monitoramento e
e também de fiscalização integrada nesses reservatórios, e isso não foi feito. Era para ter sido feito todo um processo de trabalhar com a questão da habitação, e aqui já foi muito discutido isso, né, com a live com o Nataline, com o Cezinha, da Fundação SOS Mata Atlântica, e a gente viu que, na realidade, não foi feito um planejamento para isso, tá? Então, o que acontece? A gente tem esse risco todo a partir do momento que você não tem uma gestão correta, né? Gente, desculpa, é que eu tenho 4 cachorros em casa, né? Eles, essa hora, estão aí numa latição. Por mais que eu fale silêncio, eles não me obedecem. Mas eu não sei se atrapalhou muito aí a bagunça deles aqui, mas é o que eu falo, gente. Nós temos uma crise de gestão hídrica, tá? Muito, que aí sim a gente pode começar a trabalhar nisso, participando das instâncias de discussão sobre isso. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos aí um subcomitê que é da região da Guarapiranga, e que esse subcomitê a gente carece de pessoas da sociedade civil para participarem também desse subcomitê. Então, eu digo, Célia, né, com a sua provocação, que tem como a gente sair, sim, tem, tá? Se nós colocarmos em prática o que deve ser colocado. Né? Eu não vejo isso, eu sou uma pessoa super otimista, né? Então eu vejo assim, nós temos como colocar isso em prática, sim, só que nós precisamos fazer o quê? A participação social, como nós estamos vendo, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui no Abraço, eles querem água, assim. O que nós estamos fazendo aqui no Abraço é necessário para as pessoas conhecerem, né, essa legislação, como participar, de que maneira participar, e é necessário os trabalhos todos que o pessoal do Abraço faz aí, né, anualmente, há 15 anos aí, que eu acompanho o trabalho de vocês também, que é um trabalho extremamente importante. Jeito tem, né? Basta que a gente tenha vontade, né? E principalmente uma vontade política que é importante. Com certeza. Na minha visão, obrigada, né? Professora. Ô, Guilherme, o que você acha? O que você tem a dizer sobre esse assunto tão delicado? Eu quero entrar nessa onda aí, já que a gente está falando de água, para também fazer uma reflexão a respeito, né? E na fala de vocês duas, já de início já está presente essa provocação, até quando nós pensamos, crise hídrica é o melhor conceito para definir, porque a água em si não está em crise com ela mesma. Na minha leitura, é uma crise da nossa forma, né, de nós humanos lidarmos com a água. Acho que essa é a crise. Então, é muito bem-vinda a provocação e já o aceite que a professora Marta faz ao responder à provocação, de que vamos começar do começo mesmo, assim. Qual crise é essa? Do que a gente está falando? E isso tem... Bom, em primeiro lugar, não é por acaso que o acesso à água potável é reconhecido enquanto saneamento, enquanto direito humano, né? E a gente precisa problematizar um pouco o que significa esse reconhecimento, ainda com todas as fragilidades que a gente encontra na aplicação desse conceito na realidade brasileira. Mas a água é uma coisa tão fundamental e que, por vezes, no nosso dia a dia, a gente toma como uma coisa dada, né, que cai da torneira ali e está tudo bem, e nós não nos preocupamos de onde ela vem, quais são as condições para ela existir. E, portanto, esse é o entendimento, né, esse é o reconhecimento enquanto um direito humano. É uma coisa tão essencial à vida e à dignidade humana, de que nós não estamos falando de qualquer coisa aqui. E isso reforça ainda mais a importância, né, de um encontro como esse, como um Abraço Guarapiranga e toda a sua trajetória, para ser um momento de reflexão, né, quer dizer, de comemoração, de reconhecimento, mas de reflexão. E, no meu ponto de vista, enquanto sociedade, estamos indo mal, né, quer dizer, estamos ainda compreendendo a água como uma coisa que dá de barato, que dá na torneira, e nós estamos já enfrentando a dificuldade que esse tipo de relação com a água nos causa. E aí eu queria
voltar à sua pergunta de início sobre as notícias que estão aparecendo agora na capa dos jornais, ou aquelas notícias que nós recebemos nos nossos celulares, no WhatsApp, de que choveu menos, está chovendo menos, e a previsão é de que tenhamos chuvas nessas regiões destacadas pela Célia, tenhamos chuvas menores do que a nossa média. E aí que está um primeiro alerta, que de fato, ainda que eu concorde totalmente com a professora Marta de que eu sou muito positivista, ou tenho uma visão muito positiva, na verdade, em relação às possibilidades de nós melhorarmos a nossa situação, o primeiro alerta natural já chegou, e é um alerta importante. E isso tem muito a ver, ainda que a professora Marta e eu estejamos aqui num local que ela, assim, dentro da ciência, e eu conversando com a ciência na minha prática do dia a dia, isso tem tudo a ver com aquilo que também aparece nos jornais de vez em quando, chamado mudança climática, né? E de novo, se nós olharmos novamente as nossas experiências mais recentes, se a gente manter o conceito aqui de crise hídrica, os anos de 2014, 15, 16, está recente ainda na nossa memória. Para mim, o principal aprendizado que nós deveríamos tirar daquela ocasião é que não dá para botar a culpa em São Pedro. O fato de chover menos, nós não podemos observar esse fato e, primeiro, imaginar que é uma coisa não projetada. A ciência já vem projetando e refinando todas as suas modelagens, e esse vai ser a nova constante de chuvas diferentes, regime de chuvas diferentes. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, nos prevenir, nos adaptar a essa situação, mitigar os efeitos dessa situação e nos adaptar. Então, e novamente, esse ano, possivelmente o ano que vem, nós vamos enfrentar novamente esse drama, que é um drama de tão importante que a água, é um drama que não toca só um setor, mas ele toca o setor de abastecimento, ele toca o setor de energia e tantos outros da nossa vida. Oi, estava dando um atraso aqui, gente, mas tudo bem. Bom, é um problema grave, né? Um problema grande, e foi muito bom ouvi-los aí sobre as interpretações, né, de quem estuda esse tema. Espero que a nossa audiência tenha aproveitado bastante essas informações. Mas vamos entrar então no tema diretamente, né? Embora ele não seja separado do que a gente acabou de falar, que é o desafio o desafio do saneamento, né? E a poluição, o nível de poluição da Guarapiranga, e se isso tem jeito. Vamos lá, quem que vai falar agora? A professora? Posso falar, sim. Olha só, a gente tem um tempo um pouco curto, eu acho. Tá, eu vou procurar ser bem sintética. Uns 15 minutos para cada fala, e depois a gente, né, eventualmente faz ainda algum comentário, tá? Tá. Pode falar, professora. Vou me policiar aqui. Bom, como eu disse aí, o que o Guilherme trouxe aí também, que é importante, nós vivemos hoje, sim, um processo de mudanças climáticas. Isso está acontecendo, não é uma coisa que está apenas num processo de ficção científica. Isso está acontecendo por conta de uma série de fatores, né? Fatores que poderiam até ser naturais, sim, com certeza, né? Mas fatores que nós, seres humanos, também estamos contribuindo muito para isso. Um exemplo disso é a questão do desmatamento, a questão do uso e ocupação do solo de forma irregular, né? A questão da lixiviação do solo e assoreamento dos nossos rios, porque eu vou até me dar a impressão de chover no molhado aqui, né, literalmente, mas eu vou insistir na questão do seguinte, gente, se nós não tivermos áreas verdes, nós não temos água. Isso é um ponto certo, tá?
a gente até brinca, né? Eu trabalho com grupos indígenas nas margens da represa Billings, e eles sempre falam, né? Eles sempre falam assim, gente, vamos plantar água, né? Plantar água significa você manter as áreas verdes. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que é uma conta diretamente proporcional. Se você retira as áreas verdes e se você faz uma ocupação em áreas onde você tem nascentes, você vai fazer com que essas nascentes sofram, né? Com que a qualidade de água dessas nascentes e desses rios que chegam até o reservatório seja uma qualidade ruim e automaticamente que nós tenhamos um reservatório que sofre com isso. Tá? Então, isso é diretamente proporcional. Então, nós temos que pensar assim: se vocês, né, pensarem, para quem já leu a Carta da Terra, né, que a Carta da Terra foi discutida lá em Estocolmo em 1970 e ela culminou, né, com a Carta da Terra veio com a sua totalidade na Rio 92, na Carta da Terra, o preâmbulo da Carta da Terra falava assim: olha, nós temos dois caminhos a seguir, nós chegamos no momento que a gente está em dois caminhos a seguir. Ou a gente muda radicalmente o que nós estamos fazendo com as questões ambientais, e aí sim nós vamos começar a fazer uma mudança, e essas mudanças serão benéficas para o ser humano, ou se a gente continuar como nós estamos, nós vamos sofrer muito com isso. Tá? E essa questão do sofrer significa o quê? Significa abastecimento de água, significa doenças que são originadas, né, a partir de desmatamento. Então, quando você fala em desmatamento, você tem doenças como as arboviroses, dengue, chikungunya, zika vírus, né? Nós temos desculpa falar, né, tocar nesse assunto da Covid, mas nós sabemos que uma série de mudanças ambientais proporciona com que esse vírus esteja se alastrando cada vez mais e por aí vai. Então, nós temos que mudar, tá? Nós temos que mudar radicalmente. Se a gente botar aí uma data, né, como o Agnaldo está falando aqui, a gente está pedindo mudança já há pelo menos 50 anos, né? E essas mudanças são necessárias para que as pessoas possam efetivamente ter direito a recursos, né, ou a água, ou ar de qualidade, ou solo de qualidade, produção de alimentos, né, justamente se a gente fizer essas mudanças, tá? Então, como é que está a situação do nosso reservatório Guarapiranga, gente? O reservatório Guarapiranga, eu fiz, como eu já falei no início, né, desde 2015, nosso grupo, que é do projeto IPH, da Universidade Municipal de São Caetano, nós fazemos estudos anuais. E a partir do ano passado, de 2020, mesmo no auge da pandemia, nós começamos a fazer, ao invés de uma campanha de coleta só durante o ano, nós começamos a fazer 4 campanhas de coleta durante o ano. Então, esse ano, inclusive, nós já fizemos a primeira campanha de 2021 e nós temos aí situações bastante complicadas, tá? Que situações são essas, gente? Primeiro, nós temos assoreamento do nosso reservatório em várias áreas, tá? Quando você tem assim, olha, lá, né, aparece no site da Sabesp, olha, o reservatório Guarapiranga está com 70% da sua capacidade de armazenamento, mas nós temos que pensar 70% do quê? Né? Eu e o Virgílio, que já esteve aqui também, o doutor Virgílio, que é do MDV aqui no ABC, nós sempre discutimos isso, né? Então, é 70% do quê? Porque o momento que a gente passa embaixo daquela alça do Rodoanel, tá? Num dos trechos da Guarapiranga, o ano passado, em outubro e novembro do ano passado, o nosso barco não conseguiu passar ali. Por quê, gente? Porque ali
a profundidade estava com menos de 1 metro. Então você fala assim, ó, legal, eu estou com 70% do meu reservatório, mas 70% de quanto? O quanto o fundo do reservatório já foi comprometido, tá? Eu quero fazer um alerta para vocês sobre isso, porque agora, há 3 semanas atrás, que a gente fez a expedição, né, a nossa campanha, a primeira campanha de coleta de 2021, nós vimos assim, toda a superfície, né, tem regiões com 4, 5, 8 metros de profundidade, e tem regiões, gente, que eu tenho 1 metro, 70 centímetros de profundidade, nem está tão próximo assim das margens, né? Então, isso indica o quê, gente? Nós estamos perdendo o fundo do reservatório, tá? E nós temos uma coisa, um fenômeno muito interessante que a gente percebeu, que foi o seguinte, quando a gente faz coleta de superfície, você tem uma qualidade daquela água. A hora que a gente joga a garrafa de coleta de fundo e que a gente pega aquele fundo, nós temos uma situação totalmente diferente. Por quê, gente? Porque, como o reservatório Guarapiranga, nós temos captação de água para abastecimento público, obviamente que são jogadas substâncias químicas nessa água, para que esse material todo, que são esses poluentes, eles acabem decantando e ficando no fundo. Só que eu falo, né, a gente é chato, nós vamos lá com a nossa garrafa de coleta de fundo e a gente vai verificar, né, e verificamos inclusive a qualidade dessa água que está no fundo. E é uma coisa muito interessante, gente, porque quando você pega, né, aquele sedimento que está no fundo e você traz para a superfície, você vê que ele decanta muito rapidamente, tá? E se decanta muito rapidamente é porque você tem alguma coisa, algum fator que não é natural proporcionando essa decantação. Então, nós temos essa situação que é bastante complicada, né? E aí, o que nós vimos também, gente, foi um nível de ocupação muito preocupante às margens do reservatório. Tá? Às vezes, quando a gente está com o barco, você vê a vegetação, mas só que você tem, sei lá, uns 5, 6 metros atrás, você vê que nós já temos um desmatamento. Gente, essa situação é a soma de tudo para dar errado, né? Nós temos, assim, rios que chegam na Guarapiranga, né, porque eu faço coleta quando os rios estão entrando na Guarapiranga, com qualidade de água péssima. Ou seja, quem está fazendo recarga do reservatório está trazendo água com péssima qualidade. Então, nós temos que fazer um olhar minucioso para esses rios. Tá? Nós temos aquelas barreiras de contenção de resíduos, gente, para que esses resíduos não cheguem dentro do reservatório. Ao invés da gente trabalhar com o saneamento dos bairros, dessa água que está chegando no reservatório, nós botamos lá uma barreira física para que esses resíduos não cheguem até o reservatório. Gente, não pode, né? Então, não tem. Eu sempre brinco com as pessoas, né? Fadas até podem existir, fada do dente, fada da floresta, né? Mas fada do esgoto, gente, não existe, tá? Quando você dá descarga lá no seu banheiro ou na sua cozinha que você está lavando sua louça, etc., não existe uma fada que vai pegar esse esgoto e sumir com ele. Como num passe de mágica, ele vai para algum lugar, gente. E esse lugar que está indo agora é justamente o reservatório de abastecimento. Como é que pode isso, gente? Não pode, né? Quer dizer, como diz o Virgílio, poder pode, não deve, né? Não deve, a gente não deve fazer isso. Então, o saneamento ele tem que ser uma coisa séria. Eu acho que nós, aqui no Brasil, tratamos o saneamento com amadorismo. Não é sério. Tá? Então, nós temos que tratar o saneamento com seriedade. E não é, de forma nenhuma, fazendo a privatização do saneamento, como é a proposta do marco regulatório, do novo marco regulatório. Está longe de ser o ideal para que a gente possa efetivar o saneamento na nossa região e no nosso reservatório. Então, gente, ó, só para eu ir fechando a minha fala aqui, eu vejo alguns problemas que me dão muito
assim, muita aflição. O primeiro problema é a qualidade de água que está chegando no reservatório por esses rios que passam no meio das ocupações, da cidade, etc., que não se tem um tratamento. Então, precisaria pensar em pequenas estações de tratamento de esgoto nesses rios, pensar assim, que seria uma coisa rápida, né, que é passível de ser feita nesses rios aí, antes deles chegarem até o reservatório. Segunda coisa, gente, fazer um monitoramento específico desse fundo, que não adianta nada você, se eu pegar o nosso laudo de superfície, ele está lindo, a hora que eu pego o laudo de fundo, ele está péssimo, né? Então, opa, peraí, tem duas coisas que não se conversam. Então, a gente precisa fazer essa rede de monitoramento e que essa rede de monitoramento ela seja realmente difundida. Então, hoje, por exemplo, é um espaço para a gente difundir esse nosso monitoramento, como é que nós estamos fazendo. Terceira coisa, gente, ter seriedade na questão da habitação. Nós precisamos ter seriedade disso, uma política correta de habitação e que essa política realmente venha com seriedade para essas áreas que nós temos, que são as áreas de mananciais, tá? E nós também temos alguns poluentes ali no reservatório que, gente, seria a coisa mais simples do planeta de resolver. Eu falo, eu trabalho com bactéria, tá? A minha área, eu sou da microbiologia, eu trabalho com sequenciamento genético de bactérias que a gente está fazendo da Guarapiranga. As minhas bactérias, gente, você mata com a maior facilidade, né? Só você clorar a água que você mata. O grande problema são os outros tipos de poluentes que a gente não pode deixar chegar no reservatório, tá? Uma outra coisa, gente, é a questão das grandes obras, né? Então, aquela alça do Rodoanel que passa em cima do braço da Guarapiranga, assoreou o braço da Guarapiranga. Então, erradamente, né, todo mundo faz o quê, gente? Todo mundo culpa, é a sociedade civil que ocupa, não sei o quê. Tá aí as grandes obras que tem, como o Rodoanel, por exemplo, que não se pensou nesse processo do Rodoanel, quando ele passou em cima da Guarapiranga, assoreando aquele braço e diminuindo a capacidade de armazenamento do nosso reservatório. Tá? E nós temos que pensar também que é o que, gente? Nós temos que pensar que as pessoas dependem desse reservatório. Existe toda uma estrutura de turismo para o reservatório, existe toda uma beleza desse reservatório que a gente não pode deixar que isso acabe por falta de planejamento e por má gestão que nós temos no reservatório. Então, para finalizar, né, depois a gente, até se tiver mais perguntas aí, eu estou vendo o que o pessoal está falando, né, mas para finalizar, cuidar desses córregos, porque eles estão chegando com qualidade de água péssima, cuidar das áreas de mananciais, com reflorestamento onde for necessário, e uma política de habitação séria, para que a gente possa não ter mais esse esgoto chegando até o reservatório. Tá? Cuidar desse fundo, fazer um monitoramento desse fundo para ver o que está acontecendo e a gente ter condições de acompanhar isso, tá? E ter uma política séria de saneamento dentro no caso aí, é dentro do município de São Paulo, tá? Célia, eu acho que meu recado inicial é inicial, né? Como se eu fosse falando muito mais. Mas meu recado inicial é... Vou falar agora. Imagina, obrigada, professora. Então, são várias questões aí em uma e elas se conversam, tá? Não estamos te ouvindo, Célia. Agora sim, agora sim. Oi, estão ouvindo? Sim. Estou com delay, mas vamos lá. Então, são vários pontos que se unem e dão nessa situação lamentável. Agora voltou a ficar mudo? Célia, ficou mudo novamente seu microfone. Mudinho, total. Tá. Voltou, acho. Voltou? Então, voltando, problemas técnicos.
Sim, então, assim, uma das questões é a falta de política habitacional, né? E de projetos, de fato, de licenciamento ambiental de obras públicas sério, né? Entre outras coisas. Mas vamos lá, vamos ouvir o Miguel. Guilherme. Vamos lá? Vamos lá. O que você nos diz sobre saneamento e complementa aí a fala da professora? Eu vou tentar trazer aqui algumas ideias com as quais a gente trabalha, especialmente essa sobre políticas públicas que você trouxe no seu comentário, Sérgio. Mas, em primeiro lugar, começando um pouco mesmo das bases, né? Assim, para a gente, antes de pensar sobre perspectivas para Guarapiranga, refletir um pouco o porquê das condições atuais. E uma dessas justificativas, me parece, que inclusive foi debatida aqui, conversada ao longo dessa semana, especialmente com as pessoas que trabalham com urbanismo, por exemplo, eu acho que é um distanciamento não só territorial da Guarapiranga, ao contrário, na verdade, né, um distanciamento da cidade de São Paulo, ou se a gente quiser do seu centro expandido, com a Guarapiranga. E esse distanciamento não é só territorial, ou medido em alguns quilômetros de distância, mas, penso eu, também é um distanciamento de ordem cultural. Oi, só uma coisa, Guilherme, desculpa, chamei você de Miguel. Professor, continue Guilherme Tcheco, perdão. Imagina. Então, me parece que um dos fatores que nos ajuda a compreender a realidade atual da Guarapiranga e os desafios que ela enfrenta hoje é esse distanciamento que vai além do aspecto puro e simples territorial, mas um distanciamento cultural, até mesmo, de grande parte dos paulistanos para com o reservatório. E junto a derivação dessa reflexão, que também, no meu entendimento, ajuda a compreender a Guarapiranga enquanto território, mas mais propriamente, nesse caso, as suas águas, é uma ideia, uma falsa ideia que nos vem sendo vendida há alguns anos, ou há algumas décadas, que tem a ver com a minha fala anterior, na primeira vez que eu falei aqui com vocês nessa noite, que é a ideia de que, quando a gente pensa em água, ou segurança hídrica, por exemplo, que é um termo que agora vem ganhando corpo no Brasil, a ideia que nos é vendida é que, se tiver caindo água na nossa torneira, o problema está resolvido, ou não há problema. Se a gente nós, enquanto sociedade, dermos conta de garantir a oferta d'água, a questão está resolvida. Essa é a falsa ideia que nos vem sendo vendida, porque ela é uma ideia incompleta, né? Quer dizer, se nós pensarmos a água para além de ser um recurso propriamente, mas sim uma coisa que faz parte da nossa vida e nos viabiliza a vida, pensar só na oferta d'água é incorrer numa equação errada. E, portanto, a gente falta incorporarmos nessa equação outros elementos, para além de garantir a oferta d'água. Como, por exemplo, pensar nos nossos consumos, nos nossos hábitos. Então, estamos falando de oferta d'água, sim, mas estamos falando de demanda d'água, sim. Nós estamos falando de priorizar, por exemplo, uma estratégia que evite poluir as nossas águas, por exemplo, e não uma estratégia, como é a corrente, de que tudo bem nós poluímos as águas mais próximas. Nós, enquanto sociedade racional, com todas as nossas tecnologias, damos conta de buscar água mais longe. E aí o nosso problema está resolvido. E esse é um nó que nós nos encontramos enquanto sociedade hoje. Apostamos num modelo que vendia a ideia de que a gente consegue buscar água cada vez mais longe. E essa conta está começando a chegar numa resultante que não fecha. Não fecha porque nós, paulistanos aqui, eu sou paulistano, sei que parte da minha água vem de vertentes
que iriam para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então a gente pega a água da bacia do Paraíba do Sul, traz para cá, para garantir a nossa demanda. A gente pega a água lá da vertente litorânea, né, que a gente fala, não, vamos fazer essa água subir para o Planalto e garantir o nosso abastecimento. Agora a gente vai lá no São Lourenço, vamos fazer essa água subir 800 metros de desnível e vamos garantir a nossa segurança hídrica. É um modelo fadado ao insucesso. E, portanto, voltando ao meu raciocínio de que a equação, para buscar compreender o que é segurança hídrica, nós precisamos ir incluindo alguns outros elementos. Oferta d'água, demanda, cuidado com as nossas águas. E um desses elementos, sem dúvida nenhuma, é colocar os nossos mananciais no centro desse olhar. Fazer uma aproximação que seja uma aproximação cultural, social, territorial, inclusive. Né, que todos se apropriem dos nossos mananciais enquanto território integrante do nosso município. Isso é um pouco assim como é que eu queria abrir aqui, e sabendo que eu já tomei alguns dos meus minutos, mas eu não queria deixar de pensar as perspectivas antes de pensar a realidade atual. E aí eu faço o link com a pergunta que a Célia fez no texto, de quais são as perspectivas para Guarapiranga. É possível pensar numa Guarapiranga, numa outra Guarapiranga, ou numa Guarapiranga dos nossos sonhos, ou mais próxima dos nossos sonhos, com todos os seus ativos e riquezas socioculturais e socioambientais? É possível, né? E aí eu me conecto com a fala da professora Marta. É possível, sim. E aí eu nem combinei com o pessoal aqui, mas eu acredito que vai dar certo. Eu queria simplesmente mostrar algumas coisas que vão ilustrar uma parte das questões de ordem um pouco mais técnica e que tangem as políticas públicas com as quais nós viemos trabalhando. Eu vou colocar aqui para que todos... Por favor, professor. Com um pouco mais de detalhes, mas aí, assim, de fato, agora aterrissando informações de ordem um pouco mais técnica, mas que nos ajudam a pensar em perspectivas. Então, em primeiro lugar, algo que a professora Marta também comentou, a importância de cuidar desse território. E não é um cuidado que simplesmente um achismo. Não. Tem ciência para nos ajudar a calibrar esse cuidado, a nos apontar como é que esse cuidado deve acontecer na prática. Então, uma parte da ciência nos ajuda a entender a relação muito clara e importante que tem entre floresta e água, ou nos conceitos mais técnicos, entre cobertura vegetal nas devidas áreas e a segurança hídrica, qualidade da água, a regularidade da água que existe ali. Esse é um aspecto fundamental se nós quisermos pensar na saúde da Guarapiranga. E aqui esse é o resultado de um trabalho que nós fizemos com a USP, o IDS com a USP, que nos ajuda a compreender, a colocar uma fotografia em termos do que a literatura nos chama de fragilidade ambiental. Então aqui uma fotografia conjunta da Guarapiranga com a Billings aqui, e essa metodologia nos ajudou a chegar nessa resultante, que tem todo um critério técnico e um cruzamento de informações, mas que do ponto de vista de qualidade de água e segurança hídrica, a resultante final é essa, ou seja, 23% de todo esse território, mas aqui nessa parte em vermelho, são as áreas ambientalmente mais frágeis, e que, portanto, mereceriam um olhar mais cuidadoso. E não por acaso são as áreas aqui mais próximas da franja urbana do município de São Paulo. E um dos resultados que nós chegamos, olhando para o uso e ocupação desse solo, a partir dessa metodologia científica, era nos ajudar a identificar áreas prioritárias. Portanto, a pergunta era se, em termos de ação, de política pública, nós construíssemos uma estratégia de intervenção na Guarapiranga, considerando os seus usos do solo, então, onde há ocupação urbana consolidada, onde ainda tem cobertura florestal, como é que nós poderíamos priorizar as ações nessas áreas. Então, de novo, a ciência nos ajuda a calibrar esse olhar, e o resultante desse trabalho foi todas essas áreas em verde, onde ainda há cobertura vegetal, e essas áreas são tão importantes para a segurança hídrica da bacia, que obrigatoriamente nós deveríamos garantir que essa cobertura florestal se mantenha de pé.
e nas áreas em amarelo, as áreas que deveriam, em roxo, as áreas que deveriam ser restauradas, ou seja, são áreas ambientalmente tão importantes que nós deveríamos intervir do ponto de vista de política pública para restaurar a cobertura florestal dessas áreas. E aí, ainda pensando em perspectivas, quer dizer, outros exemplos, aqui eu trouxe um exemplo internacional, mas poderia ter trago um nacional, mas são exemplos e casos práticos que nos indicam a possibilidade de fazer essa aproximação entre o manancial e a vida do município e da cidade, da sua área urbana, da sua área rural, das suas intersecções. Então, tem vários exemplos que nos permitem sonhar com uma Guarapiranga onde a gente constrói um círculo virtuoso de cuidado com a água, de desenvolvimento local, de incentivo a práticas agrícolas aí a Guarapiranga e todo o seu entorno aí com uma área rural bastante pujante. Então, aqui eu trouxe o exemplo de Nova York, que é um exemplo conhecido na literatura, mas que fez exatamente essa escolha. Eu vou investir, ou vou gastar 6 bilhões de reais em uma nova estação de tratamento de água, que fosse capaz de dar conta com a água que vinha cada vez mais poluída, ou eu vou investir 500 milhões no cuidado com o manancial e, portanto, vou investir em prevenção, vou evitar que o problema exista. Eles fizeram essa escolha, escolheram o segundo local e até hoje conseguem ter uma vida, uma dinâmica virtuosa dentro de uma área de manancial, inclusive com investimentos sendo viabilizados a partir da construção de todo esse racional. Aqui eu também vou passar. Eu queria só finalizar, ainda pensando em perspectivas e também pensando em políticas públicas. A professora Marta aí também colocou a importância da cobertura florestal nessas áreas. O fato é que a gente já tem alguns instrumentos que nos permitem até aprimorá-los, por exemplo, para identificar de forma automática a existência de desmatamento. Então eu queria só finalizar colocando essa provocação e até fazendo um convite para que todos entram aí. Essa é uma plataforma aberta, uma iniciativa chamada Map Biomas. Ela faz o mapeamento de todo o Brasil, mas a partir de imagens do satélite ela consegue identificar. Você consegue colocar o link para a gente? Map Biomas Alerta, tem aqui o nome da fonte embaixo, Okay. Aqui o nome, colocando no Google você encontra facilmente, e aí essa é uma importante plataforma de acesso à informação atualizada em real time, que vocês conseguem ter uma compreensão do território a partir de um outro olhar. Mas queria colocar dentro dessa fala de olhar para perspectivas e pensar numa nova Guarapiranga, e por aqui eu encerro essa provocação e fala inicial. Guilherme, se você pudesse deixar... Oi. Você consegue deixar o mapa novamente? Só para eu falar alguma coisa em cima dessa última imagem que você mostrou de satélite, por favor? Só para a gente ir fazendo uma conversa. Eu sei que eu estou aqui invertendo um pouco, né? Mas o nosso tempo tá finalizando. Eu peço para você ser breve, professora, por favor. Você consegue, Guilherme, colocar aí? Já botei, tá aqui. É que não apareceu ainda para a gente aqui. Mas é só para corroborar com o seguinte, gente, as áreas onde o Guilherme falou que são aquelas áreas de maior fragilidade, são justamente as áreas, os pontos do reservatório onde a qualidade de água é pior, né? Então, só corroborando com o que, gente? Com essa ideia de que a fragilidade, a ocupação, ela traz a má qualidade de água no reservatório, tá? Então, toda aquela parte superior que a gente viu aí no mapa, ela está também num alerta de áreas de pior qualidade de água para o reservatório. Então, que eu quero mostrar isso, que é diretamente proporcional, né? Quando a gente tem uma área que é intensamente adensada, que você não tem cobertura vegetal, você tem uma piora na qualidade de água e você tem uma piora também na questão da entrada de água e vazão para dentro do reservatório, tá? Era só isso, Guilherme, pode ficar tranquila aí, obrigada, viu?
Eu tentei 2 vezes, Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, acho que foi muito produtivo aqui. Eu quero agradecer à professora Marta Marcondes, ao professor Guilherme Tcheco, e dizer que, enfim, a conclusão é que tem saída, tem exemplos pelo mundo, como ele falou, Guilherme, né, de Nova York. Basta que a gente tenha políticas públicas sérias em todas as áreas, né, e que a gente respeite as nossas leis, e principalmente que a população se mobilize, né, e lute por essas coisas, por essas melhorias. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer de novo à professora Marta e ao professor Guilherme, e dizer para vocês que a gente vai trazer agora uma apresentação musical para encerrar essa live maravilhosa de hoje. E essa apresentação é com o nosso querido Jadir Bonassina. Ele é músico, cantor, compositor do grupo Mistura Popular. E ele é integrante do movimento movimento anti-barragens, movimento dos atingidos por barragens, o MAB. Então, com vocês, o Jadir. Boa noite, muito obrigada aos convidados, a toda essa audiência. Célia. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau. Podemos? Minha lua navega serena, vai de Ipanema ao céu do Irã. Para ela a moda não é tudo, e ela não duvida dia de amanhã. Minha lua corre apaixonada, e a passarada segue o seu corcel. Ó lua rainha, ó lua é minha, é de quem quiser. Ó lua rainha, ó a lua é minha, é de quem quiser. Ó a lua é das princesas, e com mais certeza será dos garis, dos cantores, dos trabalhadores, será dos atores quando a noite cair. E será também dos prisioneiros, será dos canteiros e do chafariz. Ó lua, lua é da cidade, da humanidade e de quem quiser. Ó lua, lua é da cidade, da humanidade e de quem quiser. Leozinho. Minha lua corre apaixonada, e a passarada segue o seu corcel. Ó lua rainha, ó a lua é minha, é de quem quiser. Ó lua rainha, ó a lua é minha, é de quem quiser. Ó a lua é das princesas, e com mais certeza será dos garis,
dos cantores, dos trabalhadores, será dos atores quando a noite cair. E será também dos prisioneiros, será dos canteiros e do chafariz. Ó lua, lua é da cidade, da humanidade e de quem quiser. Ó lua, lua é da cidade, da humanidade e de quem quiser. Nós temos sede, queremos água livre e limpa pra beber, molhar o corpo, lavar a alma e nessa água assim viver. Nós temos sede, queremos água livre e limpa pra beber, molhar o corpo, lavar a alma e nessa água assim viver. Tem água que vem da chuva, tem água que vem da fonte, tem água que brota no peito, tem nos olhos uma cachoeira. A água que dá a vida, muitas vezes tira a sorte, traz o pranto, cala o canto, traz a morte. Contra a força das barragens, somos muitos, somos mil. Contra a força uma muralha, somos milhões. Lutando de braços dados pra exigir um novo chão, porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. A água que dá a vida, muitas vezes tira a sorte, traz o pranto, cala o canto, traz a morte. Contra a força das barragens, somos muitos, somos mil. Contra a força uma muralha, somos milhões. Lutando de braços dados pra exigir um novo chão, porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Porque o amor só existe na mesa onde não falta o pão. Para que nunca mais aconteça, Brumadinho, Mariana, os crimes acontecidos contra aquele povo. O povo precisa mesmo é de vacina no braço e palavras bonitas. Pode acontecer, há tudo de bom. Viver para ser feliz, cheio de palavras bonitas. Se for flor, floresça, abra um belo sorriso, muita felicidade, cheio de palavras bonitas. Um bom dia começa ao cantar do passarinho.
Olhe as nuvens do céu, cheio de palavras bonitas. Palavras bonitas, 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 cheio de palavras bonitas. Tudo pode acontecer, há tudo de bom. Viver para ser feliz, cheio de palavras bonitas. Se for flor, floresça, abra um belo sorriso. Muita felicidade, cheio de palavras bonitas. Um bom dia começa ao cantar do passarinho. Olhe as nuvens do céu, cheio de palavras bonitas. Palavras bonitas, 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 cheio de palavras bonitas. Apareça quem aparecer, nossa força sempre vem. Aconteça o que acontecer, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, às vezes o caminho é difícil, mas a saída é a democracia. Amanheça quando diz escurecer. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, estamos na resistência, lutamos juntos pela liberdade. E como já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. Estamos na resistência, lutamos juntos pela liberdade. E como já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, apareça quem aparecer, nossa força sempre vem. Aconteça o que acontecer, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Oh, às vezes o caminho é difícil, mas a saída é a democracia.
amanheça quando desescurecer. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Oh, oh, oh. Estamos na resistência, lutamos juntos pela liberdade. E como já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. Estamos na resistência, lutamos juntos pela liberdade. Como já dizia Raul Seixas, sonho que se sonha junto é realidade. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Oh, ninguém mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Oh, vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro. Ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Oh, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Oh.